Bora, gente, bora para mais um podcast do esporte. Hoje, para a gente falar dos jogos da quinta-feira do Brasileirão. Tivemos aí Avaí e Fortaleza, teve Botafogo e São Paulo, Palmeiras e Atlético Goianiense. Começar por esse Avaí e Fortaleza, né? O último jogo da noite. O Avaí venceu por 3-2. Grande resultado para o Avaí, que consegue dar um salto na tabela, né? Você vê a situação, né? O Avaí tava ali quase na zona do rebaixamento, e aí vem quase assim, né? Empatado na questão de pontuação. Ainda em termos de pontuação, não tá tão longe assim, não. Né? É bom a gente ressaltar. São 4 pontos para o Atlético Goianiense, sim, mas não é a distância tão larga assim, não. Mas enfim, deu um salto importante. Sétima colocação, apenas um atrás aí, né? Um ponto apenas atrás do Atlético Mineiro, né? O time que ocupa a sexta colocação da tabela. E pro Fortaleza não preciso nem falar, né? Fortaleza já era o lanterna isolado, continua lá, né? Teve a chance aí, talvez a oportunidade de eventualmente o empate, ficar um pouquinho mais próximo do Juventude, né? O vice-lanterna não aconteceu, né? Não sei o que acontece com o Fortaleza. Eu já falei a minha opinião, né? Assim, o Fortaleza não tá sabendo jogar o Campeonato Brasileiro, né? Tá jogando sempre da mesma forma. Às vezes atua bem, é verdade. A gente tem que dar a gente tem que destacar esse fator, mas os times sabem como jogar com o Fortaleza, né? Assim, é um jeito muito óbvio de jogar. Vai jogar sempre do mesmo jeito. É muito fácil de a gente jogar de forma reativa e é muito fácil de ganhar dessa equipe do Fortaleza. Fácil eu não diria, né? Mas se você jogar de forma reativa, você vai conseguir o resultado. E é isso que a galera tá fazendo. Por isso que eu digo aqui, o Vojvoda, ele tinha que mudar, né? O jeito, a forma dele jogar, de pensar como ele vai jogar o Brasileirão. Às vezes na cabeça dele é uma parada assim, vamos continuar fazendo o nosso, né? Vamos continuar jogando dessa forma que, pô, a gente vai ser recompensado, né? Os deuses da bola vão ajudar, né? Vão abençoar. E a verdade, amigo, é que quando você tá nessa fase ruim, é o que eu falo, é os extremos. Quando você tá na fase boa, as coisas acontecem, a gente viu os extremos, né, nessa quinta-feira. As coisas acontecem, dão tudo certo e você ganha com uma naturalidade, que foi o caso do Palmeiras. E você vê do outro lado o time que, quando as coisas estão dando errado, né, o negócio puxa para baixo. Então, eu acho que não adianta mais achar que... Eu entendo, assim, por um lado. Eu entendo, assim, você... Pô, a gente tá fazendo nós, estamos jogando bem, estamos ameaçando o adversário, vamos continuar com essa pegada que uma hora vai dar certo, né? Se a gente imaginar, assim, tem lógica essa ideia, porque assim, se imaginar que os adversários também vão passar por momentos de instabilidade, de irregularidade, né, questão de, pela sequência de jogos, problemas físicos, ter que rodar o elenco, faz sentido, mas não tá dando certo, cara. Eu acho que já passou da hora de fazer alguma coisa, de mudar, ser pragmático, né? Olhar o que fez por exemplo, o Vitor Pereira. Pô, o Vitor Pereira teve que começar a ser pragmático. Não dá para propor o jogo. Ele chegou no Corinthians para fazer uma revolução, né? O Vitor Pereira ele chegou, assim como o Paulo Souza chegou no Flamengo para fazer uma revolução, não deu certo, né? O Vitor Pereira chegou para fazer uma revolução. A diferença do Vitor Pereira e do Paulo Souza é que o Vitor Pereira olhou e falou: não tá dando certo. Óbvio que a diferença de elenco é muito grande, né? O Paulo Souza ele olhava pro elenco e falou: não, desculpa, cara, não dá pra eu jogar da forma que o Vitor Pereira tá jogando com o Corinthians. Se bem que às vezes ele tacava mais zagueiro, 3 volantes e aí vai. Às vezes ele fazia isso pra segurar o resultado. Porque eu acho que chegou um momento que ele falou: vou ser pragmático, né? Mas, pô, o time tem tanta qualidade que não dá pra você fazer isso, né? No subconsciente você fala: não tem condição, cara. Não tem condição. Mas enfim, aí são as limitações que você tem, né? Você tem que trabalhar com o que você tem. O Vitor Pereira foi pragmático, né? O Vojvoda tem o elenco na mão? Tem, mas, poxa, não tá dando certo, né? Agora cabe a ele, se ele quer provar que ele realmente é um bom treinador, ele tem que buscar uma solução. Ele tem que mudar o jeito de jogar. Era uma coisa que o Abel Ferreira era muito cobrado pela crítica esportiva. Porque o Abel Ferreira, o Palmeiras, o grande forte era o quê? O futebol reativo. Era jogar no erro do adversário. Não havia repertório, né? E hoje não, pô. Você vê, e assim, é praticamente o mesmo de trabalho, o Vojvoda e o Abel Ferreira. É praticamente o mesmo tempo. Eles estão trabalhando há muito tempo. E assim, e o Abel mostra recursos. Ele entende que contra alguns adversários,
como a gente viu, por exemplo, enfrentando o Flamengo no Maracanã, especialmente no segundo tempo, você vai ter que segurar um pouco o time e vai ter que tentar jogar um pouco mais no erro do adversário. Foi assim na final da Libertadores também. Contra outros adversários, você vai propor o jogo, né? Você vai ser ofensivo, você vai pôr volume de jogo, como vem acontecendo em partidas, inclusive nessa contra o Atlético Goianiense. Então, quer dizer, se você quer se provar um bom treinador, você tem que ter repertório, né? Porque se você não tiver repertório, os adversários vão olhar e falar, cara, vai jogar desse jeito, a gente tem um jeito de jogar que tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Vamos pra lá, vamos pra cima, vamos ganhar. É isso, cara. Assim, existe um jeito de jogar só, o Fortaleza do Vojvoda. Vai jogar da mesma forma, que é legal, que é entretenimento, que eu acho injusto pra caraca o Fortaleza estar nessa situação. Pô, eu acho injusto pra caraca, né? Eu acho injusto pra caraca. Eu acho que o futebol, ele óbvio que tem muito de resultado, tem, mas o futebol ele tem que ser entretenimento também, né? Pra mim, o esporte ele é um entretenimento. E o grande barato do futebol é isso, é você ter divergências, diferenças, né? Agora sim, me incomoda ver uma equipe como Fortaleza na posição que está, com um bom treinador, com um bom elenco, que, poxa, que joga de uma forma mais propositiva, de uma forma que propõe mais um entretenimento para quem acompanha, para quem assiste o espetáculo, e tá nessa situação na lanterna do campeonato. Agora sim, tá nessa situação porque, falei, vou repetir, sempre joga do mesmo jeito, o momento é ruim, as coisas não dão certo, e quando não dá certo, mano, a zica puxa para baixo. Fora que os adversários já sabem como jogar com Fortaleza e pô, tá sendo presa fácil. Rodada após rodada, né? Fortaleza vem sendo presa fácil. E eu falei aqui já, o Fortaleza para mim é uma das equipes que vão brigar para não ser o lanterna. Não ser o lanterna, em virtude do que a gente vem vendo. Assim, o momento é ruim e você não vê mudança. Você não vê repertório, né? Uma diferença. Pô, vamos mudar alguma coisa para surpreender o adversário? Não tem. Então, tipo, os adversários olham e falam, vai jogar desse jeito. Não tem nada que... Pô, imagina um time vai enfrentar o Palmeiras, por exemplo. Pô, como é que o Palmeiras vai jogar? Eu não sei, velho. Eu não sei. O Abel Ferreira nunca repete escalação. Repete a grande maioria dos jogadores, mas ele sempre muda uma ou duas peças. E essa mudança, né? Pô, ele vai pôr, sei lá, o Gabriel Veron ou ele vai pôr o Wesley? Ou ele vai pôr o Breno Lopes, ele pode começar com o Rafael Navarro, centroavante de área, né? Em virtude do que ele fizer, né, com a escalação, você não sabe como o Palmeiras vai jogar. Pô, ele vai fazer mais jogada ensaiada, vai explorar mais a bola parada, vai explorar contra-ataque, vai propor o jogo. Pô, os adversários ficam numa encruzilhada. O Fortaleza não, os adversários vão falar, vai jogar desse jeito, a gente vai jogar desse jeito, a gente vai jogar o jogo inteiro desse jeito e é muito provável que a gente vai sair com a vitória. É isso. Então, assim, lamento demais, mas enfim, tem que mostrar repertório. É que a situação, assim, que briga para não cair, certamente que sim. Certo? A essa altura do campeonato, com a pontuação que se encontra, tá? O Fortaleza tem 7 pontos, cara. Se você pegar o meio da tabela ali, o Bragantino tá ali no meio da tabela. O Bragantino tem 17 pontos. São 10 pontos de diferença. Já tem muito já. Muito, senhor. O Fortaleza para o primeiro time fora do Z4, que é o Goiás, 14 pontos, são 7 pontos de diferença. Então o Fortaleza vai brigar sim para não cair. E se o Vojvoda não entender e olhar e falar, ó, vamos ser pragmáticos, vamos dar o jeito de jogar para surpreender o adversário, ele teve tempo para treinar. Agora vamos começar as outras competições, agora o bicho vai pegar, né? Enfim, às vezes muda, né? Às vezes você faz uma boa partida numa Libertadores, dá um empolgado, o time vai lá e ganha a massa no Brasileiro. Pode acontecer também. A lógica diz que não, né? Que o Campeonato Brasileiro é um campeonato à parte. Enfim, só o tempo vai dizer. Mas é triste, assim. É o que eu falo. Eu acho muita injustiça. Mas, né? Mas também é injusto. Também é justo com quem estuda o adversário, Fortaleza, e joga para vencer, como foi o caso do Avaí, como foi várias situações que aconteceram ao longo do Campeonato Brasileiro. Então o Avaí fez o seu papel, bela vitória, jogando na ressacada, e 7ª colocação, 17 pontos, agora 17 pontos, 10 pontos de diferença para o Fortaleza. Então é um dos times que vão estar ali no miolo, pontuou bem, pô, é o que eu falei, algumas semanas atrás, a gente, o Avaí se vencer encosta no Corinthians, né? Encostaria algumas semanas atrás, na liderança, que o Corinthians era líder. Você vê,
juntou, acumulou uma pontuação boa. Eu acho que o Avaí, isso vai se pagar. Vai dizer, dá para dizer que vai brigar contra o rebaixamento? Não sei, não sei. É difícil, cara, é difícil cravar. Mas eu acho que tudo que o Avaí fez no início do campeonato, fazendo pontos importantes, isso vai se pagar, porque agora ele vive a constância de todo mundo que tá ali no bolo, né? De empatar, vencer, perder, dessa irregularidade, né? Empatar, vencer, perder. Empatar, vencer, perder. E fica todo mundo encostado em pontuação. Fica todo mundo nesse miolo aí. Então, o Avaí, por ter feito um início melhor, por isso que se encontra na 7ª colocação. Por isso que eu digo que eu acho que vai se pagar esse início que fez. Assim como eu acho que o Santos também. Que, pô, chegou a liderar aí de um sábado para domingo, né? O Santos chegou à liderança, depois o Corinthians foi lá, venceu e retomou na mesma rodada. Se eu não me engano, foi isso que aconteceu, né? Pô, chegou à liderança o Santos, né? Chegou até a liderança, chegou até o topo da tabela. Eu acho que as pontuações que foi acumulada, ela vai ajudar muito o Santos, qualquer que seja a pretensão do Santos, que eu não sei, né? Se é brigar por uma Libertadores, se é classificar por uma Sul-Americana, se é só permanecer na Série A, o que eu acho que não, né? Título acho que fora de cogitação ainda, né? Ainda, né? Dependendo do que acontecer, que se apresentar, eventualmente sim. Eu falei, no Campeonato Brasileiro não dá para descartar nada, né? O improvável pode acontecer. Por quê? Por causa das competições que acontecem ao mesmo tempo, né? É natural um time priorizar uma outra competição. É muito difícil você, por exemplo, você pega o Atlético Mineiro ano passado, eliminado na semifinal da Libertadores, invicto, campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. Cara, é muito difícil você ver isso. É muito difícil você ver um time que consegue ir muito bem nas 3 frentes. Muito difícil. O Flamengo de 2019 não teve 3 frentes, foi eliminado na Copa do Brasil. Então ganhou a Libertadores e o Brasileirão. Então você vê, é muito complicado você olhar para as 3 frentes. O Palmeiras, eu acho que o Palmeiras hoje tem condição de fazer o que o Atlético fez no ano passado. Olhar as 3 frentes. Mas aí só o tempo vai dizer se realmente vai conseguir ou não. Por isso que eu digo, é natural você priorizar uma competição ou outra, eventualmente o que acontecer, o campeonato pode se apresentar para alguém, né? Mas eu acho que pro Santos brigar por essa situação, enfim, comentando o Santos, que nem jogou, mas acho distante, né? A realidade é muito distante, mas eu acho que foram pontos que vão se pagar. Eventualmente, o Santos vai brigar por uma Libertadores, que é o que eu acho que é o objetivo e o que eu acho que é possível. Eu acho que aí essa pontuação que iniciou no campeonato, esse disparo que teve, vai ser muito importante para essas pretensões aí da equipe do Santos, o Avaí, por exemplo, né? O Avaí eu acho ainda cedo para falar que briga por uma Libertadores, vaga de Libertadores. Mas uma pré-Libertadores, né? Em virtude de quem for o campeão das Copas aí, quantas vagas vão abrir a mais, pô, pode abrir vaga para metade do campeonato praticamente, né? Então é uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Aí sim eu acho que é viável. E aí, cara, só o tempo vai dizer, né? O tempo vai dizer. Vamos seguir, vamos falar de Botafogo e São Paulo. O Botafogo, depois de um momento complicado, momento turbulento, conseguiu vencer o São Paulo no Engenhão, jogou bem, né? Bela partida que fez. O São Paulo estava 15 jogos de invencibilidade. Caiu agora na invencibilidade contra o Botafogo. Curiosamente no Engenhão, né? Lugar que o Botafogo costuma ter um tempo muito bom. E aí depois cai de rendimento, a torcida pressiona, o time sente a pressão e não consegue o resultado que a torcida quer. Dessa vez deu tudo certo, né? O Botafogo conseguiu reagir num momento complicado, flertando ali com a zona do rebaixamento. Não sobe muito, isso é verdade, né? Flertando não, o Botafogo eu acho que chegou a cair para a zona do rebaixamento, né? Eu não lembro como terminou a rodada passada, mas tá ali, subiu, mas não se distanciou ainda, né? Cara, assim, do Botafogo que tá com 15 pontos, falei do Avaí que tá a 1 ponto do G6, são 2 pontos apenas, né? Se você vê do sétimo, pegar até o Atlético que é o sexto, tem 18 pontos. 18 pontos. Até o Botafogo são 15. Botafogo, Ceará são 3 pontos de diferença. Então muito próximo, né? Tá lá embaixo ainda, mas uma vitória já dá já dá uma alavancada, dá um salto absurdo na tabela, né? Mas é importante, né? Para dar moral, para dar confiança. E pro São Paulo, mais uma partida frustrada pro torcedor, né? Do torcedor que
que cobra o São Paulo de entrar no G4, o São Paulo de brigar com os líderes. Assim, eu já falei, eu vou repetir, eu não vou me estender muito no assunto, tá? O torcedor são paulino, lamentavelmente, ele se vendeu a ilusão de que é possível brigar por este título brasileiro. O torcedor são paulino se vendeu. E não há quem diga, não adianta o Rogério falar, não adianta o Júlio Casares falar qualquer coisa. Não adianta o elenco inteiro falar isso. Porque se todo mundo falar, vai falar, pô, time fraco, né? Tá se entregando. Os caras já estão falando que não dá para jogar para título. Então você vê, é uma loucura, né? E assim, o Rogério Ceni já falou, né? O objetivo é a Libertadores. Então assim, o torcedor, ele, em virtude de alguns resultados, ele se vendeu essa ilusão de que é possível brigar pelo título brasileiro. Cara, é que eu tava falando agora, né? A questão do Santos, que fez uma bela pontuação nesse campeonato. O São Paulo também fez. Dá para brigar, dá para descartar o título? Eu acho que não. São equipes tradicionais e dependendo do que pode acontecer. O São Paulo tá jogando 3 competições? Tá. Corinthians tá, o Palmeiras tá também. Então, todos estão, né? Quem vai fazer a gestão melhor do seu elenco? Dependendo das pretensões, assim, o Rogério Ceni, de repente, ele abre mão das Copas. Estamos em todas as competições, mas isso não vai ser a minha prioridade. A minha prioridade sempre vai ser o Brasileirão. Dependendo do que acontecer ao longo que vai afunilando o mata-mata, o São Paulo pode fazer uma pontuação que permita sonhar. Mas assim, eu acho que assim, é um sonho que tem que ser com muito pé no chão. E o torcedor tá voando alto, né? O torcedor tá vivendo no passado. É isso que pega, sabe? O torcedor se vendeu uma ilusão e ele vê o São Paulo como aquele São Paulo dos anos 2000, cara. Aquele São Paulo que ganhava tudo, né? Pô, assim, a realidade é muito diferente, velho. A realidade é muito diferente. O São Paulo é um time que está tentando se reconstruir e, assim, ano após ano, ele é autossabotado, né? As pessoas que estão lá dentro sabotam o próprio clube. E isso aparentemente continua acontecendo, tá? Isso aparentemente continua acontecendo. O que parece é que com o Rogério Ceni, tudo que aconteceu, ele expôs os problemas, a torcida fechou com ele. Assim, aparentemente, o que aparenta pra gente que vê de fora, e é só um feeling. Né? A gente olha de fora e fala, eu acho que assim, o departamento de futebol, questão dentro de campo, questão técnica, isso aqui é uma exceção. Isso é independente. O Rogério Ceni faz o que ele quer ali, mas ele também não contrata o que ele quer. Ele não decide sobre venda de jogadores. Ele decide, você tem esse elenco. Com esse elenco você pode fazer o que você quiser. Ninguém vai falar nada, ninguém vai fazer nada. Você vai reclamar na coletiva que não tem água na piscina, nós vamos lá, nós vamos colocar. Você pode reclamar que a academia está sucateada, nós vamos lá, nós vamos renovar. Pode reclamar do departamento médico, a gente vai correr atrás, vai que seja contratar profissional, mais equipamento, mais tempo de trabalho, enfim, a gente vai fazendo tudo. Mas você não vai decidir quem vai ficar ou quem vai sair. Quem vai sair, quem vai ficar, quem a gente vai trazer. Isso não. Então, ele tem, aparentemente, sim, dentro de campo, é um negócio à parte, né? O Rogério Ceni é que manda. Mas fora de campo, cara, é uma guerra política, assim, é uma insanidade, né? É um bagulho que, poxa, dá pra dizer que São Paulo vai se recuperar? Eu não sei, só se o Rogério Ceni conseguir fazer um bom trabalho, velho. Se ele conseguir ganhar um título aí. E eu nem sei assim, se de repente o Rogério Ceni. Imagina assim, vamos só uma suposição. Imagina que o Rogério Ceni ganha o Campeonato Brasileiro. Cara, vai acontecer alguma coisa? Eu acho que não. Pô, a galera ali vai. Boa parte da grana vai para pagar dívida, que o São Paulo tem um monte. E cá entre nós, né? O dinheiro vai ser muito mal aproveitado, né? Se a gente olhar para o histórico das gestões, que são parte do mesmo grupo político. O dinheiro vai ser muito mal aproveitado e o São Paulo, a gente vai olhar e falar, é uma exceção esse título. Legal, bacana, mas é uma exceção. É triste falar isso, mas... E é triste porque assim, o torcedor se vende essa ilusão e olha pro São Paulo e vê aquele São Paulo, né? Tricampeão de Libertadores, né? O São Paulo do Muricy, né? O São Paulo do Tele Santana. Os caras olham e veem esse São Paulo. Tá muito longe, né? Assim, o torcedor vê uma miragem.
E aí quando acontece um resultado como esse, o torcedor fica maluco, né? Fica maluco. Mas, cara, é a realidade do São Paulo, né? Infelizmente, é a realidade do São Paulo. Eu acho que vai brigar tranquilamente ali por Libertadores, vai sempre ficar no topo da tabela, mas título, cara, isso aí, pra mim, faz o seu. Assim, sabe aquela coisa? Faz o seu que eu faço o meu. São Paulo vai fazer o dele, vai ganhar as partidas que pode, vai perder as partidas que eventualmente vai perder, porque todo mundo perde. O próprio Abel Ferreira falou isso no Palmeiras. Não precisa se preocupar, não. Antes de perder pro Ceará, se eu não me engano, né? Tava com uma invencibilidade boa e tal. E o Abel falou assim, cara, pros que estão perguntando quando o Palmeiras vai perder, não se preocupa. O Palmeiras vai perder. Nenhum time é imbatível. Aí foi lá na rodada inaugural do Campeonato Brasileiro, perdeu. Isso é natural de acontecer. A derrota, ela acontece. O que você pode tentar fazer é mitigar, né? A sua proposta de jogo, você tentar minimizar as derrotas, como vem fazendo o Vitor Pereira no Corinthians, por exemplo. Como faz o próprio Abel Ferreira no Palmeiras. Não por isso as duas equipes lideram o Campeonato Brasileiro. Que faz o Mano Menezes agora também. Né? Joga de forma mais defensiva, mas tipo, o Mano Menezes arrumou a defesa do Internacional. O que o Internacional era vazado no tempo do Cacique Medina era absurdo, cara. Era uma insanidade, é uma loucura. Como diria o Casimiro, é uma loucura. O Mano Menezes chegou, arrumou a defesa, e assim que você arruma a defesa, cara, se você consegue armar o time para quê? Fazer um contra-ataque, né? Jogar de forma mais reativa, explorar o erro do adversário, que para alguns é feio, mas é um futebol que dá resultado. Não por isso Corinthians e Internacional estão no topo da tabela, jogando de forma mais reativa. O Palmeiras é exceção. Se defende muito bem, é um time que tem mais volume de jogo e propõe mais o jogo. É diferente, né? Então, cara, para finalizar falando de São Paulo, a realidade do São Paulo é essa, né? Mas lamentavelmente o torcedor se vendeu uma ilusão de que o título ele é possível, ele é palpável, né? E, cara, nesse momento não. Assim, o São Paulo tem que jogar de acordo com aquilo que o Rogério Ceni falou. Classificar, pegar uma vaga direta para Libertadores. O que eu acho totalmente possível. Isso é muito possível. Título, só lá na frente, do meio do segundo turno para frente. O que tiver acontecendo lá, do meio do segundo turno para frente, pro final do campeonato, aí sim, dependendo do que tiver acontecendo. Opa, agora dá. Mas até chegar lá, aí vai precisar ter muita humildade, né? Olhar pro time e falar, cara, lamentavelmente essa é a realidade. Essa é a realidade. É triste de falar isso. Mas é a realidade. Enfim, vamos seguir para finalizar e falar do líder do campeonato, porque o segue o líder agora permanece e o segue o líder agora é alviverde, né? O Palmeiras venceu o Atlético Goianiense 4-2 e assim, parecia que a zica dos antes estava funcionando, hein? O Palmeiras sai atrás no placar com um gol contra do Luan. E, aliás, os dois gols que o Palmeiras tomou foi uma bizarrice, né? Gol contra do Luan. E aí, cara, pra quem acompanhava o jogo, falou, agora acabou o jogo. Acabou, porque o Atlético vai só se defender. O Palmeiras vai só ficar atacando, vai correr risco de tomar um segundo gol, né? E talvez consiga um empate chorado, né? Como já aconteceu muitas vezes algumas vezes no início do Campeonato Brasileiro, né? Muitas não. Duas, três partidas, se eu não me engano, no início do Campeonato Brasileiro. A que eu me recordo aqui, fácil, é, por exemplo, a do Goiás, né? Vai sair atrás, o time vai se retrancar, Palmeiras vai tentar amassar, vai tentar buscar, vai sofrer perigo de gol, né? E no máximo vai conseguir um empate, né? Parecia que ele ia ser esse tipo de jogo. E aí numa questão de 7 minutos, cara, assim, numa questão de 3, 4 minutos, o Palmeiras faz 3. Sem brincadeira, assim. Tem vários tweets que a galera postando a imagem do tempo. Deixa eu até ver aqui se eu consigo puxar uma. Do tempo que o Palmeiras estava perdendo de 1-0 e de repente você olha ali 7 minutos depois, tá 4. Deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui, ó. 41 minutos do primeiro tempo. Achei um aqui, ó. 41 minutos do primeiro tempo. Atlético Goianiense 1, Palmeiras 0. 48 e poucos do primeiro tempo. 4-1, cara. 4-1, mano. Os acréscimos, 41 minutos. Depois lá para 48, o Palmeiras já tava com 4. Um apagão geral.
no Atlético Goianiense. E se o primeiro tempo tivesse um pouquinho mais de tempo, o Palmeiras fazia mais um. É sem brincadeira. Assim, o Atlético Goianiense sofreu um apagão, assim, mas foi um apagão geral. Geral. E nesse período que o Palmeiras fez 3 gols, que foi cerca de 3, 4 minutos, o Palmeiras teve chance de fazer mais ainda. Assim, fez 3 gols, mas criou para fazer até 4 gols ali naquele intervalo de 3, 4 minutos. Assim, impressionante, cara. O que aconteceu com o Atlético Goianiense é doideira, assim, de entender. É aquele nó que dá na cabeça. É o que aconteceu com a seleção brasileira, por exemplo, contra a Alemanha. A diferença é que o, o Atlético voltou diferente, não fazia uma má partida. E no segundo tempo também não fez uma má partida, tá? O Palmeiras criou também, teve a oportunidade de ampliar o placar, mas o Abel Ferreira, olhando, entendendo que o jogo estava definido, tirou as peças mais importantes, né? Claramente poupando para o clássico contra o São Paulo, o que eu acho inteligente da parte dele. Né? Para o torcedor, o ego do torcedor fala, deixa os caras, vamos golear. Né? Vamos fazer história, vamos fazer história. Cara, mas assim, o Abel Ferreira ele já conseguiu a goleada, ele já conseguiu um resultado histórico, né? Essa virada impressionante. Cara, eu preciso pensar no próximo jogo, preciso pensar na sequência e eu acho que fez muito bem, porque o próximo jogo é um jogo complicado, é clássico, a gente sabe que a questão, a confiança pesa muito e esse time vai confiante, a questão física pesa demais também, cara, a questão física pesa muito. Então é fundamental fazer essa gestão, o Abel Ferreira fez, e eu falei assim, o Atlético teve boas oportunidades no segundo tempo, né? Começou bem até o segundo tempo, o Palmeiras depois começa a equalizar com as substituições, dá uma melhorada, cria oportunidades, né? Tem chance de aumentar o resultado, e num erro bizonho, acaba tomando o segundo gol, erro do Everton, né? É raro ver essas coisas, mas que bom que o Luan e o Everton eles erraram em uma partida em que era possível errar, né? Pô, o Luan é brincadeira, cara. Assim, ele é muito zicado, né? Ele é muito zicado, é muito bom zagueiro, mas ele tem um histórico, né? De atrair lances complicados, né? De comprometer o Palmeiras em algumas situações. Aconteceu, pô, na final do Mundial aconteceu isso, né? Foi proposital? Não. Né? Desse jogo também, proposital não é, pô. Você acha que o Luan vai querer zoar com o Palmeiras? Pô, e a torcida deu uma moral pra ele, hein? Pô, a torcida aplaudiu demais. Eu acho legal isso, tá ligado? Eu acho legal pra caraca. Eu acho que cabe ao Abel entender que, assim, tem jogadores que tecnicamente são muito bons, mas infelizmente acabam, em algumas situações, atraindo situações delicadas, né? O Abel vai ter que ver, são jogos e jogos, né? Mas é, mas eu acho legal a postura da torcida, né? Porque dá confiança pro cara. Pô, ele participou se eu não me engano, dois gols do Palmeiras, né? Nessa virada. Então você vê, cara, é um cara fundamental. Se a torcida começa a vaiar o jogador depois do erro do primeiro gol, cara, dificilmente ele teria feito as jogadas que ele fez. Então ele é um jogador muito importante tecnicamente. E o Abel falou assim, tecnicamente, o Abel vê o Luan como tecnicamente melhor que o Gustavo Gomes. Ele falou isso numa coletiva. Então você vê, pô, o Abel Ferreira falou isso. O Gustavo Gomes é mais rácio, os caramba, sim. Ele é mais decisivo, sim. Mas o Abel falou em uma coletiva, o Luan tecnicamente ele é melhor. Então assim, ele é um cara muito bom, né? Voltando de lesão, é importante, assim, pô, achei legal assim, a torcida dar o reconhecimento, porque é um cara que precisa de confiança, né? Precisa de muita confiança. E eu acho que vai voltar aí a titularidade tranquila, voltar a fazer dupla de zaga, vai ser a dupla de zaga titular absoluta do Palmeiras, não tenho dúvida disso. E ganhando confiança, ganhando mais condicionamento, vai ter tudo para ter uma grande temporada, né? E, cara, assim, o momento do Palmeiras é impressionante, né? Mais uma vitória, o Palmeiras, a gente falou aqui, se o Palmeiras vencesse, abriria 10 pontos pro Flamengo, que é um daqueles que a gente coloca no pote dos favoritos da competição. O Palmeiras abriu de fato 10 pontos pro Flamengo, cara. É impressionante o momento que vive o Palmeiras. É impressionante. 25 pontos, né, e o Flamengo tem 15 pontos. O Atlético Mineiro tem 18 pontos. O Palmeiras está a 7 pontos do Atlético Mineiro. 3 pontos do Corinthians, que é o vice-líder, né? Então você vê, o momento é muito bom. Joga um bom futebol. E, cara, é o que eu falei. Quando as coisas dão tudo certo, o momento puxa pra cima, né?
e tá puxando o Palmeiras pra cima. E é um time que faz por onde, né? É um time que faz por merecer. Porque é um time que, pô, é muito focado, taticamente muito organizado. É um time taticamente muito aplicado. E o Palmeiras apresenta uma coisa que, assim, estética de futebol, não vou entrar no campo da estética, mas na questão do entretenimento, ver o Palmeiras jogar é muito mais entretenimento que hoje você vê o Corinthians Internacional. Então, sim, o Palmeiras é o, assim, pensar, em termos de longevidade da comissão técnica, longevidade do elenco, né, futebol apresentado, títulos recentes, cara, o Palmeiras vive o momento dos sonhos, né, e certamente é um dos grandes favoritos à disputa de todos os títulos. Por isso que eu falei, eu acho que o Palmeiras essa temporada tem condições de repetir o que o Atlético Mineiro fez no ano passado, né, de conseguir brigar nas três frentes sem priorizar nada. Sem priorizar. E se o Palmeiras de fato conseguir, vai ficar muito difícil, assim, para ser. Por mais que o Corinthians está pontuando bastante, está na cola, o Inter também está pontuando. Vai ficar difícil para os rivais. Vai ficar porque o Palmeiras ele é consistente, defensivamente e ofensivamente. Esse que é o ponto. O Palmeiras ele é consistente defensivo e ofensivo. O Corinthians é muito consistente defensivo, ofensivo já não. E o Internacional também é muito consistente defensivamente, apesar de estar de 2 vitórias recentes e tudo mais. O Internacional ele é muito consistente, muito sólido defensivo. Ofensivamente, é explorando o erro do adversário. Se pegar por exemplo, pode pegar um Goiás, por exemplo. Time que claramente vai se defender e explorar o erro do Internacional. Se o Inter não ir para o jogo, o Goiás também não vai fazer questão nenhuma de ir para o jogo. Então, não são vocês que estão no G4? Se vocês não querem ganhar, pra gente tá tudo certo aqui também. E aí, na hora de propor o jogo, vai ver, na hora que o Internacional pegar umas partidas que vai ter que propor o jogo, porque o adversário assim, pode até tentar chamar, né? Vamos chamar os caras, deixa os caras ficar com a bola, vamos chamar. Vai ter adversário que não vai fazer isso. Eles vão olhar e falar, é o Mano Menezes do outro lado, cara. Vocês querem dar a bola pra gente, a gente vai ficar tocando bola de lado aqui, mano. Até a hora que vocês cansar. Que a gente não vai se expor, né? Então vai ser o duelo de quem vai tomar a frente primeiro, né? E nesse momento, nesse tipo de partida, vai ser muito difícil o Internacional sair com uma vitória. Difícil. Difícil. Assim, o Palmeiras pegar um adversário retrancado é difícil sair com a vitória? É. Mas é aquilo que a gente fala. Quando você tem um bom ataque, você fica mais perto do gol, né? Do gol acontecer num chute. Pô, no momento de... O Zé Rafael é brincadeira, velho. O Zé Rafael é brincadeira, mano. Ele é o cara dos momentos difíceis pro Palmeiras. Pô, ele faz o gol do empate. É ele que é a porteira. Você lembrar do jogo o Palmeiras contra, acho que foi o Petroleiro, né? Que o Palmeiras sai atrás, final do primeiro tempo, jogo difícil, parecia que ia sendo aquelas partidas complicadas. O Zé Rafael faz o gol, que abre a porteira, assim. O time todo retoma a confiança e o Palmeiras goleia. Eu não lembro se foi contra o Petroleiro. Teve um jogo da Libertadores que foi isso que aconteceu, né? E aí o Palmeiras foi lá, abriu a porteira e fez uma goleada histórica, né? Esse jogo, pô, se encaminharia para uma partida muito difícil. E o Zé Rafael, o cara dos momentos difíceis. Foi lá, fez o gol do empate e aí abriu a porteira, né? Aí o Palmeiras recupera a confiança, faz um monte de gol, teve chance de fazer mais. Então por isso que eu digo assim, quando você tem um ataque ajustado, um ataque perigoso, você fica mais perto do gol. Um chute de fora da área, pode ter risco do adversário cometer uma penalidade, uma jogada ensaiada, como o Palmeiras é muito especialista nisso, né? Uma jogada ensaiada consegue chegar ao gol. Então assim, você fica muito mais perto, né? Quando você não tem um ataque que é propositivo, de fato, né? Que é agressivo, que é organizado taticamente para atacar, né? Não tô falando que o Inter não é organizado, nem que o Corinthians não é organizado, mas para atacar não é. Não tem essa criação que tem, por exemplo, o Palmeiras, que o Flamengo tem também, mas nessa partida já apresentou, né? Bastante organização tática ofensiva. Então, assim, fica mais próximo. Em partidas difíceis, a chance do Palmeiras ganhar é muito maior que do Corinthians e do Internacional. A chance de ganhar. Assim, isso aqui é o campo da estatística. E outro que o Palmeiras se defende muito bem, né? Por isso que eu digo assim, tem um time que é muito bom ofensivamente, mas defensivamente é ruim.
pô, os adversários vão deitar e rolar, tá? Mas o Palmeiras ele se defende muito bem também, né? Esse que é o problema. O Palmeiras tem a combinação, cara, perfeita para liderar o campeonato e para brigar pelo título. E vai brigar pelo título esse ano. Eu acho que o Palmeiras esse ano vai brigar por todos os títulos. Tem condições de brigar nas 3 frentes. Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Tem condições sim, o Palmeiras tem muitas condições. O Abel reclamou muito, né, de questão de calendário e tudo mais. E ele vem fazendo essa gestão do elenco muito bem. Ele reclamou, vai seguir reclamando. Ele fala, né, quando pergunta, onde é que vai esse Palmeiras? Ele fala, não sei o que vai acontecer, porque o calendário é maluco. Então a gente vai continuar jogando o melhor que a gente pode e eu não sei o que vai acontecer amanhã, né? Mas ele tá fazendo essa gestão muito bem, né? Pode estar frustrado aí pela sequência de jogos, por não conseguir descansar bem, aproveitar o tempo livre e tudo mais. Tem tudo isso. Mas ele tá fazendo muito bem a gestão do elenco e não à toa o Palmeiras é o líder do campeonato. Acho que a liderança está em boas mãos. Eu falei, o segue o líder permanece. Dessa vez o segue o líder é o Alviverde, né? E o Palmeiras, vamos lá, situação de tabela. Palmeiras líder, 25 pontos. Corinthians, o vice, com 22. Um à frente do Internacional, que é o terceiro colocado, 21 pontos. E fechando o G4, Atlético Paranaense com 18 pontos. O São Paulo tem os mesmos 18 pontos na quinta colocação. O Galo tem os mesmos 18 pontos na sexta colocação. Aí o grupo dos 17, né? Avaí, Santos e Bragantino. Flamengo, 10º colocado. E aí toda essa galera agora... Flamengo tem 15 pontos, 10º colocado. Toda essa galera que eu vou falar agora, na sequência, tem 15 pontos. Flamengo, Fluminense, Coritiba, América Mineiro, Botafogo, Ceará. Ceará o 15º colocado. Goiás tem 14 pontos, 16º, primeiro time fora do Z4. E aí o Z4 da tabela, Atlético Goianiense, 13 pontos, Cuiabá 12, Juventude 10 e Fortaleza apenas 7. O negócio está se distanciando, né? Nos extremos, no miolo, tá todo mundo muito próximo. Mas nos extremos está se distanciando. Palmeiras tem 25. E se pegar o que eu falei, o Atlético Paranaense, o São Paulo e o Galo tem 18. O Palmeiras tem 7 pontos de vantagem para o quarto colocado já. E o Fortaleza tem 7 pontos. O Goiás, que é o primeiro time fora do Z4, tem 14. 7 pontos também. Curiosamente, né? Curiosamente, 7 pontos também de distância para o Goiás, que é o quarto, que é o primeiro time fora do Z4, né? 6 pontos pro Goianiense, Atlético Goianiense, que é o primeiro time do Z4. Então você vê, pros extremos, a coisa está começando a se distanciar, né? E o Palmeiras certamente vai ser uma das equipes que vai brigar sim pelo título e pela sequência, pelo momento, né? Pelo rendimento, pelo futebol jogado. Eu acho que o Palmeiras tem tudo para fazer um campeonato, uma temporada muito interessante, mirando todas as frentes, né? Sem priorizar nada, né? Que seria um grande feito para esse Palmeiras do Abel Ferreira. Cara é impressionante, né? O trabalho que ele vem fazendo é impressionante. O Palmeiras anunciou aí o centroavante do Lanús, né? Aliás, o Lanús anunciou primeiro, né? Flaco Lopes, né? Se eu não me engano o nome dele. O Lanús falou, ó, vai pro Palmeiras. O Palmeiras não tinha nem anunciado. O Lanús tomou a frente, falou, ó, o cara já tava negociando, né? Ele tinha vindo para fazer exame médico, caramba, só que não tava fechado. Aí o Lanús falou, vai pro Palmeiras, tá fechado. Os caras se anteciparam na fofoca, né? E aí o Palmeiras fez o vídeo já, os jogadores já mandando um recado pra galera. Então o Palmeiras se reforçando. Aí você vê que a janela não está aberta, mas o Palmeiras já trouxe 2 jogadores. O Palmeiras já tá pagando o salário dos caras. Os caras já estão no Palmeiras. Porque o Flaco Lopes eu não tenho certeza, tá? Fez o vídeo aí com a camisa do Palmeiras e tal. Eu não sei se ele já vai ficar direto. Teve o outro que veio, que eu esqueci o nome agora. Ele tá no Palmeiras já. Ah, a janela não abriu, não interessa, ele não pode jogar. Mas ele vai ficar ali no... Ele vai entender como o Abel trabalha, ele vai entender como o time funciona. Por isso que é interessante, assim, o Palmeiras vai gastar uma grana para manter os caras sem jogar? Vai gastar uma grana, pô. Vai fazer o quê? Agora sim, os caras vão ter tempo para olhar, para se condicionar dentro da academia, para ver como o Abel trabalha, para ver como o elenco se comporta jogando junto. Né, pô, pra quando... É meio que uma pré-temporada para esses jogadores. Esse que,
Cara, assim, cara, você precisa ter grana, né, pra fazer isso. Tem que ter grana pra fazer uma parada dessa. Mas, bom, é uma pré-temporada pra esses caras que estão olhando, vão ver como o futebol brasileiro funciona e tudo mais. E quando entrarem de fato, quando puderem ser inscritos e jogarem, pô, os caras já vão tá ambientados. Né? Não vai ter aquele choque de cultura do cara chegar, pôr a camisa. Não, o cara vai ter esse tempo até a janela pra olhar o time, pra entender, pra para conversar com o Abel, para conversar com outros jogadores, ver como é o torcedor, ir pro estádio, ficar no camarote. Pô, tem tudo isso, né? Mas é aquilo que eu falei. É só para quem tem grana, né? E o Palmeiras tem grana e esse Flaco Lopes foi bem caro, né? Se eu não me engano, 10 milhões de dólares, né? Alguma coisa assim. Foi bem caro, né? É promissor. Espero que seja o centroavante que o Palmeiras está procurando. Cara de área, matador, né? Porque ainda não tem, carece. Né? Parecia que o, o Rafael Navarro ia ser esse cara pelos gols que ele fez na Libertadores, mas ainda não é. Ele tem a sua importância em alguns jogos? Tem. O Rafael Navarro tem a sua importância taticamente, mas ele não é goleador. Né? Ele já mostrou que não é goleador. Ainda não, ele pode ser, mas ainda não. Torcer para que esse Flaco Lopes seja o goleador que o Palmeiras quer, porque pô, se ele for de fato esse cara, aí o Palmeiras já é muito forte. O Palmeiras ficaria ainda mais forte com uma opção tática desse tamanho. Né? Ficaria muito mais forte com uma opção tática desse tamanho. Então é isso, gente. Finalizar por hoje. Né? Rodada terminou. Líder isolado, Palmeiras. O momento é fantástico. Assim, impressionante. Falando muito do Palmeiras porque impressiona, cara. Assim, a fase do Palmeiras é impressionante. É um negócio que só o Palmeiras está vivendo essa fase. Só o Palmeiras. E o Corinthians está conseguindo resultado. O Inter está conseguindo resultado. Mas assim, esse momento, esse ambiente de jogar bem, cara, assim, é só o Palmeiras que está vivendo no futebol brasileiro neste momento, tá? É só o Palmeiras que vive este momento, neste momento. Né? Tem tudo para fazer uma grande temporada e, obviamente, que a gente fica na torcida. Né? Uma equipe que se planeja, que faz as coisas da forma como o Palmeiras vem fazendo, pô, o retorno em títulos tem que acontecer. Né? Eu sempre falei aqui, eu torço para as equipes que investem muito. Por quê? Porque tem que ter o retorno financeiro. Né? Os caras olharem e falar, ó, investir dá certo. Mas tem que investir com responsabilidade, né? Investir com responsabilidade dá certo. O Palmeiras mostrou isso. O Flamengo, por um tempo, deu certo. O Galo deu certo ano passado, investiu muito. A dívida é colossal, mas ano passado se pagou. Esse ano ainda já não, né? Circunstâncias de momento. O Flamengo perdeu o Jorge Jesus por uma circunstância. O Cuca pediu, ele quis sair. No caso do Galo, o Cuca quis sair. Então, assim, é circunstancial. Lamentavelmente, não tem o que o clube fazer. O clube tentou, né? Mas é circunstancial. Então, assim, o Palmeiras tem todos os méritos, pô. Renovou com o Abel, recebe salário nível Europa. Então, a gente fica, óbvio que a gente fica na torcida para que dê tudo certo, né? Tô torcendo muito pro Fortaleza. Tá dando tudo errado pro Fortaleza, em termos de futebol, né? De gestão, tudo certo. Mas tá dando tudo de errado pro Fortaleza em termos de futebol, tô torcendo pros caras. Torcendo, pô. Torcendo. Eu não acho que é justo uma equipe que joga como joga o Fortaleza, organizado como é o Fortaleza, ser rebaixado. Mas pode acontecer, assim como eu não achei justo o Bahia ser rebaixado. Como eu não achei justo o Grêmio ser rebaixado. Não achei justo. Mas acontece, cara, assim, é circunstância. Vai deixando, vai deixando, vai deixando. Ninguém é rebaixado por acaso. Por isso que eu critiquei muito o Guto Ferreira, né? Reclamando da arbitragem, que não sei o que foi prejudicado. O Bahia não foi rebaixado por causa da arbitragem. A arbitragem prejudica? Sim. Compromete? Também. Mas não é só por causa da arbitragem que ninguém é rebaixado num campeonato só por causa que a arbitragem comprometeu tudo. A arbitragem prejudicou a gente. Mas toda a rodada? Né? Por isso que eu digo assim, chega uma hora que assim, você faz por onde também, né? Você faz por onde? São 38 rodadas, cara. São 38 jogos. A arbitragem vai prejudicar nos 10. Nos outros, né? Nos outros 28 jogos. O que você fez, né? É isso aí. A gente tá vendo Fortaleza. O que tá fazendo aí? Com 12 rodadas, né? O que tá fazendo Fortaleza? Não sei. 11 rodadas? 12 rodadas? 12ª, né, agora.
Encerrou a 12ª rodada agora. 12 rodadas, o que tá fazendo? Não sei. Depois é capaz de, quando faltar 10 jogos para acabar o campeonato, aí a arbitragem cometeu erros e vai pôr na conta da arbitragem. Mas não foi a arbitragem, né? O que você fez no início do campeonato, nas 12 primeiras rodadas? Não fez nada. Então, assim, é triste, triste. Te torce, porque, né? Que eu falo assim, eu torço pelo futebol profissional. Torço pelo futebol profissional. O Fortaleza faz uma gestão muito boa. O Palmeiras faz uma gestão excepcional, na minha opinião. Excepcional. O que o Palmeiras faz como gestão, eu acho que não tem clube algum no Brasil que faz uma gestão como o Palmeiras, tá? Talvez você pegar, olhar o Red Bull Bragantino, sim, faz uma grande gestão, mas tem uma limitação de orçamento, né? Acho que dá para comparar alguns outros, que o Palmeiras tem muita grana em relação a outras equipes, mas bom, o Red Bull Bragantino, o próprio Fortaleza, né? São equipes que têm uma boa gestão. Pô, o que o Fortaleza fez para chegar na Série A, chegar na Libertadores, cara, assim, foi um salto de qualidade impressionante. Isso não acontece sem uma grande gestão. Rogério Ceni melhorando muito o CT e os caramba, cara, a gente tem que torcer para dar certo, porque se der errado, caraca, né? Aí começa a vir os amadores, né? Tá vendo? Vocês tentaram fazer ali, acharam que sabia de tudo, deu errado. Precisa dos caras que entendem da malícia. Precisa dos cartola que entendem. Aí, pô, eu não acho legal isso, tá ligado? Eu não acho legal. Porque que a gente vê o São Paulo, por exemplo. São Paulo, a situação que vive hoje, puro ego de cartolagem, né? Puro ego de cartolagem. Ah, como é que você sabe disso? A gente não tem prova de nada. É só a boataria que a gente vai ouvindo. São Paulo, o Flamengo passou por isso. É vaidade, ego de cartolagem. Por que não trouxeram o Jorge Jesus? Não tentaram, pelo menos, né? Que eu acho que não viria, por uma questão de grana. O Jorge Jesus ia pedir uma bala para voltar pro Flamengo. Eu acho que mesmo que o Flamengo tentasse, o Jorge Jesus não viria por uma questão financeira. Porque o Flamengo não ia ter caixa para pagar o Jorge Jesus. O que ele ia pedir ia ser uma barbaridade, né? O que ele já está ganhando no Fenerbahçe, o Flamengo não pagaria, né? Então, mas por que não conversou? Pô, é vaidade, né? Vaidade. Enfim, né? Vamos encerrar por hoje. Né? Encerrar por hoje, final de semana, rodada quente também, né? A gente vai ter jogos muito interessantes. Eu citei um aqui já. São Paulo e Palmeiras, jogo no Morumbi. O jogo vai ser na segunda-feira, tá? Não vai ser no final de semana. Mas jogo no Morumbi. Pô, a gente vai ter Atlético Mineiro e Flamengo, né? Curiosamente, essas equipes vão se enfrentar na Copa do Brasil também. O Galo e o Flamengo, o São Paulo e o Palmeiras, eles vão se enfrentar na Copa do Brasil, né? Que eu não consegui gravar para falar sobre o sorteio da Copa do Brasil. Mas assim, cara, quando chegar a hora dos jogos, a gente fala. Porque, pô, só jogo bom, cara. Só jogo bom. Eu citei aqui dois já. Galo e Flamengo, São Paulo e Palmeiras. Cara, coisa, pô, loucura, né? Que coisa, cara, que coisa. Rodada quente, rodada de final de semana importante, né? Se olhar o Internacional joga em casa, possibilidade de encostar aí, chegar um pouquinho mais perto do Palmeiras. O Corinthians joga contra o Goiás também em casa, possibilidade de encostar no Palmeiras também. Palmeiras que vai ter um jogo difícil, fora de casa, no Morumbi. O último jogo no Morumbi a gente viu o que aconteceu. Foi 3-1 pro São Paulo, hein? 3-1 pro São Paulo. Mas o jogo da volta, o torcedor de São Paulo não gosta de lembrar. Mas o primeiro jogo o São Paulo jogou demais, né? Então, jogo difícil pro Palmeiras. Jogo difícil pro Palmeiras. Não é jogo fácil, não. Para os outros também não é fácil? Não é. Mas por jogar em casa, existe uma possibilidade muito grande de encostar no Palmeiras, né? Deixa eu só ver o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense joga fora de casa, né? E o jogo do Paraná ali, né? E Atlético Paranaense e Coritiba, jogo do clássico ali. Pode acontecer, tudo pode acontecer. O Atlético Paranaense pode chegar mais perto também. Pode ter condição de chegar mais perto também. Então é isso, gente. Final de semana vai ser quente. Caso do Palmeiras e do São Paulo não vai ser final de semana, já vai ser na segunda-feira. A gente vai comentando, né? Semana que vem nós estamos de volta. E já para todo mundo, ótimos final de semana. Um forte abraço e até a próxima, gente. Tchau.